Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Viviane Ramos. E hoje eu vou estar dando a lição número 8. Não desligue, vai até o final que eu vou passar as perguntas e respostas também. O tema diz assim, o ministério de evangelista. Vamos aprender sobre evangelista aí. O texto A. Mas se você sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4:5. Então está uma advertência para todos aí, né? Mas tu se sobra em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, esse ministério é muito importante de evangelista, vamos aprender hoje. A verdade prática diz assim: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus do mundo. Então, olha aí como que é muito, né, importante. Então, o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. E por isso estudaremos proclamando, vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou. E com esse dom ministerial, por Deus concedido, é tratado no Novo Testamento, bem com sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Efésios. Então, o tema de Jesus a hoste para pregar o evangelho e multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. Então está aí, gente. Vamos aí, evangelista do Senhor, proclamar a palavra, o evangelho do Senhor com ousadia, né? Pegar a palavra de Deus. É isso aí. O primeiro tópico diz assim: Jesus envia os 70, né? Lucas, no capítulo 10 e até o versículo 20, até o versículo 20. O primeiro tópico diz assim: são poucos os que anunciam, né? Quando Jesus ensinou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Tão poucos por quê? Primeiramente, os discípulos não podem proclamar de si mesmos uma mensagem própria. E em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar único e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo. Então, por isso, né, lentamente, ao longo do século, muitos foram aqueles que, na seara do Senhor, falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Então, os discípulos são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiro para a sua seara. Então, sinta aí convocado pelo Senhor Jesus, que Ele te chama, te convida para você falar de Jesus, pregar a palavra dele, que são as boas novas. Então, é isso aí. Seja um pregador, prega da palavra do Senhor Jesus. Agora, o segundo tópico: enviado para o meio dos lobos. Como assim? Enviado para o meio dos lobos? Vamos então aprender. Proclamar o evangelho no mundo, contrário à mensagem do reino de Deus, certamente levaria o arauto de Cristo a serem perseguidos. Então, os 70 que Jesus enviou a serem rejeitados, perseguidos, né? Os 70 ali, servos do Senhor Jesus, que Jesus o chamou, o convocou e o enviou, né? O que aconteceu aqui na palavra, né? Os 70 que Jesus enviou seria rejeitado, perseguido e até ameaçado de morte, né? A história de Jesus nos mostra que pessoas pregaram com a vida por professar a fé em Cristo. E nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo do que qualquer outra época da história da igreja. Então, os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muita perseguição, sobretudo em países denominados religiões anticristãs e fundamentalistas. Então, eles são comparados o cordeiro que se dirige para o meio dos lobos. Então, está aí, né, enviado pelo meio dos lobos, são evangelistas, pessoas que Jesus o convida, que Jesus os chama e eles vão fazer, e as outras pessoas não querem, não gostam de Jesus, têm outra fé, creem em outra coisa, e aí leva essa perseguição, e aí continua, né, essa luta aí. E são os lobos, aqueles que não querem falar sobre Jesus. O 3 agora. O ensino e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos recebem poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Mateus 10:8. Então, enquanto voltaram à missão do evangelista, maravilhoso surpreendiu, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Mas naquele momento, Jesus lhe falou de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não para a palavra do homem. O verdadeiro
significado de desfrutar da alegria do Espírito não é primeiramente ver milagre, mas saber que através da exposição do Evangelho, o poder, temos nosso nome escrito no livro do céu. Ou seja, eles expulsaram o demônio e falaram: "Ah, Senhor, atende teu nome", expulsou o demônio, muito alegre, feliz, sorridente. Aí foi onde o Senhor Jesus o corrigiu e falou: "Não alegrai-vos, porque os demônios sujeitam", ou seja, vocês expulsou e ele saiu, tem que alegrar, porque o vosso nome está escrito no livro do céu. Ou seja, a nossa alegria, temos que nos alegrar, porque somos salvos, nosso nome está escrito no livro da vida, né? Que é muito importante, é isso aí. Então, está aí, né? Uma palavra muito importante. E aqui tem os evangelistas notáveis. Vou mostrar bem de pertinho para você ver eles aí, conhecer eles. Olha que legal, né? São esses evangelistas aí que ficou na história como, né, aí grandes pregadores que fizeram, né, a obra de Deus com coragem, com fé, com muito amor no coração, ganharam muitas almas e fizeram a obra do Senhor direitinho. Está aí registrado na história. É isso aí. Glória a Deus, aleluia. Aí, continuando 2 agora, a grande comissão. Primeiro, o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus ao discípulo após a sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando, aqui continua, né? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28:19. Então, essa ordem é chamada comumente da grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos no seu evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encerrou a tarefa de evangelização. 1 Coríntios 9:16. Então, gente, a ordem de Jesus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas aqui também diz: ide, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E essa ordem é chamada comumente a grande comissão. Então tem que ir aí, ide, né? E obedecer a palavra do Senhor, pregar, ensinar aí enquanto é tempo. Glória a Deus, aleluia. 2. O mundo está dividido em dois grupos. Como 2 grupos? Vamos então aprender. Quem crê e for batizado será salvo. Primeiro grupo. Mas quem não crê será condenado. Segundo grupo. Então, o grupo que será salvo é aquele que crê que Jesus nasceu, viveu na terra, morreu, né, lá na cruz pendurada para perdoar os meus pecados seu, e ao terceiro dia ressuscitou e vive está, e que breve voltará para arrebatar a igreja. Tem que crer, aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador e ser batizado para ser salvo. É isso aí. E o segundo grupo é aquele que não crê, é aquele que não aceita, é aquele que crê em outra coisa, acredita em outra coisa e não crê no Senhor Jesus. Então, quem não crê no Senhor Jesus será condenado. Aqui é o outro grupo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há 2 grupos de pessoas distintos na mensagem de Jesus: os que crê e os que não crê, acerca da salvação dos evangelhos, que se preocupam como nacionalidade, raça, sexo. Os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo, condições socioeconômicas do homem, né? E não há judeu, nem há gentil. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Então, a gente está bem claro, bem explicado aí essa lição. Agora, a grande comissão de hoje nos nossos dias atuais. A tarefa de evangelização no mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos de várias confissões de fé. Então, quer dizer que precisamos evangelizar mais, falar mais de Jesus aí nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e também aí no YouTube. Tem que falar mais de Jesus, tem que evangelizar e ir também, né, nas praças, nas igrejas, aí pra cá, falar, deixa Deus te usar. Glória a Deus, aleluia. O Evangelho de Deus tem que crescer, a palavra do Senhor tem que ser anunciada, porque Jesus está voltando. Aí há regiões em que o número de cristãos estão diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. E em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pró-cristãos. E ainda a Europa, há cerca de 15 mil templos cristãos foram transformados em mesquita, restaurante, biblioteca e casa de show. Que tristeza, né? Que tristeza, irmãos. Então, temos que orar
Para Deus abrir, né, as portas da igreja que tem que abrir. Não pode fechar. É muito triste, né? Quando fecha a igreja para fazer um bar. A gente fica muito triste. É muito triste isso. Vamos orar aí para que o Senhor levanta mais evangelistas aí nesses lugares. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em pouca década a Europa se tornará um centro multirreligioso ou um cristianismo não mais a influenciará. Precisamos evangelizar o continente europeu. Então está aí, gente, quem está perto aí está ouvindo, quem está próximo, quem tem aí as redes sociais, quem tem as condições, quem tem várias formas, maneiras aí, deixa Deus te usar e vai sim evangelizar esse continente aí da Europa europeu, porque precisa de Deus. O 3 agora. O dom ministerial do evangelista. O conceito de evangelista. O termo evangelista deveria ao verbo grego eurangelizo. Isso é, transmitido boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando o pregador do Evangelho de Cristo para toda a humanidade. Então, o Evangelho tem paixão, o evangelista, tem paixão pela salvação dos perdidos. Esmera-se por buscar a parte de Deus, mensagem inspirada para tocar os corações e quebrantar as almas dos pecadores. Ou seja, o evangelista prega a palavra de Deus, tem paixão pelas almas e ele tem esse objetivo aí de pregar mesmo, tem paixão, né, por falar, fazer a obra do Senhor. Então, seja evangelista em nome de Jesus, não deixa a chama do Espírito Santo se apagar na sua vida. Continue fazendo a obra do Senhor. O 2, o papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Então, através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes, o evangelista torna-se em plantador de igreja, como tem ocorrido em diversos lugares no Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista, cheio de graça de Deus, poderá tocar o coração com a mensagem do evangelho de um modo tão conveniente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e do Salvador Jesus, né? Acatar, ou seja, apegar, ou seja, guardar no coração a palavra de Deus do Senhor Jesus para não pecar contra Deus. Então, o evangelista tem que fazer essa obra, essa função. Glória a Deus, aleluia. Aí continua, né? A finalidade do ministério de evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo, dos profetas, do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para a vida do serviço cristão, né? Bem como a dedicação do corpo de Cristo, Efésios 2:20. Então, por isso, espera-se desse obreiro o fundamento, né, do seu ministério seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. Então, evangelistas, obreiros, aí, servos de Cristo, tem que ter esse objetivo de falar de Jesus, de Jesus, né, de Cristo Jesus. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. O exemplo de Filipe, obreiro, deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidão, ou seja para falar a única pessoa. Atos 8:26-40. Então, outros aspectos importantes desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão de boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta, dirigindo ao pecador: entendes tu o que lê? Né? Atos 8:30, o evangelista, os servos de Deus tem que chegar e perguntar: você leu o versículo, leu o capítulo, entendes tu o que lê? Ah, não entendi, então daqui que eu vou explicar. Então é isso aí, ensina aí a palavra de Deus. Agora eu vou ler aqui um subsídio teológico muito importante, preste atenção. Diz assim, ó: a palavra evangelista é encontrada 3 vezes no Novo Testamento. Os evangelistas estão relacionados junto ao apóstolo, profeta, pastores e doutores, como aqueles que são chamados para compartilhar a construção da igreja, né? Efésios 4. Filipe foi chamado do evangelista, embora fosse um dos 70 escolhidos para aliviar, né, os apóstolos das tarefas distribuir alimentos. Atos 6:5. Ele foi especialmente notado por sua atividade evangelizadora. Então, de Jerusalém, ele foi até Samaria pregar com grande sucesso, em Atos 8:4. Dali, foi enviado para evangelizar um oficial da corte etíope, né, que estava viajando para casa depois de visitar Jerusalém. Então, o evangelho deste Azor até Cesareia, onde tinha sua casa, foi este lugar, está registrado em Atos 8:4.
Então, aqui está a história muito importante, vou explicar para vocês, em que o Senhor Jesus escolheu esse Filipe, né, para ser ali um evangelista, né, fazer uma obra, missão, o Senhor disse, né, e ele ali então foi, né, na viagem, ali encontrou com esse moço, né, e aí ele começou a falar de Jesus, né, e ele lendo, mas aí ele perguntou, né, entende tu que lê? Não entendi, aí ele foi esclareceu. Você tá lendo significa isso, que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, vive está, e foi explicando a palavra. Quando ele terminou de ler, aí ele falou a verdade, conheceu a verdade, foi liberto pela verdade, né, transformado ali por aquela verdade que ele acabou de ler, acabou de entender, acabou de ouvir, né, boas novas de salvação. Então ele decidiu ali aceitar Jesus, foi batizado, foi uma benção. Então é assim que tem que ser os evangelistas de Deus, né? Não pode perder tempo, não pode vacilar. Mensagem de Deus tem que falar. Agora a conclusão. O dom ministerial do evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. Então isso, porém, não significa desobrigar os crentes individual ao labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem a sua caminhada de cristão firme compromisso no propósito da mensagem do Evangelho. É desse compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Então, evangelistas aí são aqueles que levam, pregam evangelho, falam a palavra, boas novas. Então, tá aí, né, homens e mulheres têm que levantar-se e falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Jesus, evangelizar, levar boas novas do Senhor Jesus, né? E fala aqui do dom ministerial de evangelizar é concedido por Deus para algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e edificação da igreja local. Então está bem registrado que você tiver a oportunidade da sua igreja, não perca tempo, fale a palavra, fala de Jesus, né? E glória a Deus, aleluia. Agora a pergunta e a resposta. Primeira pergunta. Segunda lição. Qual a consequência para quem proclama o evangelho do mundo contrário do reino de Deus? Os arautos de Cristo serão perseguidos. Segunda pergunta. De acordo com a lição, qual é o verdadeiro significado de desfrutar a alegria do Espírito? O verdadeiro significado da alegria do Espírito não é ver milagre, mas saber que através da exposição do Evangelho temos nossos nomes escritos no livro dos céus. É isso aí. A terceira pergunta. O que é a grande comissão? É o apelo de Jesus para o discípulo anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Quarta pergunta. Qual o papel do evangelista? O evangelista recebe o papel de pregador de boas novas, da salvação, e através do seu anúncio, os vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Agora, a quinta e última pergunta. Qual a finalidade do ministério de evangelista? Preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço, bem como a edificação do corpo de Cristo. Efésios 2, 20 e 22. Então, está aí, gente, muito importante essa lição. Seja um evangelista do Senhor em nome de Jesus. Prega as boas novas, não fala de si mesmo, mas fala de Jesus. Não prega de si mesmo, não conta de si mesmo, mas conta de Jesus, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus faz e que Jesus breve fará, voltará e bater a igreja. É isso aí, que Deus abençoe, seja aí um evangelista do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, para falar da palavra do Senhor, para ensinar, para pregar e para ganhar almas e edificar também a igreja do Senhor. É isso aí, que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.